Salve, salve, nação! Nação, vambora com mais um vídeo aí. Bem rapidinho aqui. Esse futebol que o Flamengo apresentou, hein? Pelo amor de Deus, hein? Jogadores sem vontade, sem raça, sem criação. Ah, tava chovendo, não interessa. O que tá chovendo? Time do Maringá, o vexame poderia ser maior, né? A mesma coisa que o Corinthians passou contra o Remo, o Flamengo acabou passando agora contra o Maringá. Que pra mim é pior, que o Maringá é um time de Série D, está na segunda divisão do estadual do Paraná, né? Pra mim é pior ainda. E o Flamengo foi com um time titular. É complicado, eu acho que a situação do JJ vai piorar, hein? Entendeu? Sinceramente, com esse futebol que o Flamengo tá apresentando, acho que nem tem risco de o Flamengo nem se classificar na Libertadores, com esse futebol que tá apresentando. Vambora para mais um vídeo, eu quero saber a tua opinião sobre esse futebol que o Flamengo tá jogando aqui nos comentários. Vambora para o vídeo. Créditos. Aí ESPN Brasil. Numa coisa dessas, a torcida do Maringá dizendo pro Flamengo, Real Madrid pode esperar, a sua hora vai chegar, e rindo à toa. Ué, e é um direito da torcida do Maringá rir à toa. Foi uma proeza magnífica essa do Maringá. Ganhar do Flamengo, muita euforia não é todo dia que o Maringá joga com o Flamengo, não é todo dia que vai conseguir bater um dos times mais importantes do Brasil, da América do Sul, atual campeão, né, da Libertadores. Vejo como normal. Chato é ofender, é ter postura racista, homofóbica e de outras coisas reprováveis. Essa daí não, é zoeira apenas, é brincadeira. Gritar olé quando o time está vencendo, se bem que o Maringá não deu olé, o Maringá jogou sério, a torcida que ficou nesse negócio de olé, nada a opor. É preciso saborear muito esse momento único do Maringá. E ficou essa frase puxada pelo Marcos Braz, após a conquista da Libertadores do ano passado, que também não diz nada demais. Alguém pode falar, pô, mas um dirigente não pode ter esse tipo de comportamento. Ele comemorou com seus jogadores. O problema são essas coisas vazarem para redes sociais e tal, serem divulgadas. Mas também aquele momento era um momento de euforia do Flamengo, imaginava a possibilidade, nós também, né, de que esse seria o confronto do Mundial, e acabou não acontecendo. É margem para para aqueles que não torcem para o Flamengo, tirarem onda e zoarem. Não tem problema, a vida é isso mesmo, tanto na vida quanto no futebol. Hoje é o dia do Flamengo ser zoado, amanhã é o Flamengo que vai zoar. Nada a opor. O problema é o seguinte, essa é a questão que a gente tem de levantar. O Birner aqui já começou a analisar, eu também um pouquinho. O que está acontecendo com o Flamengo, o que pode acontecer. Será que até a chegada, se ele vier de fato, o Jorge Jesus, esse time terá se recomposto ou terá perdido o caminho, o fôlego, quem sabe até vaga em competições importantes? É isso que a gente tem de observar. E mais uma coisa, emendo para devolver a bola aí. Está na hora de voltar o Jorge Jesus. Sabe por quê? Para tirar essa cisma, como se dizia aqui no meu bairro, no Bom Retiro. Tirar essa cisma. Ou ele volta e arruma o time e fala, caramba, esse é o cara bom, a identificação dele com o Flamengo é absurda, como tem o Abel com o Palmeiras. Ou então ele volta, faz um trabalho mais ou menos, e aí o torcedor fala, bom, tá bom, valeu aquela primeira impressão. O que não pode é ficar essa enrolação. Cada vez que o Flamengo traz um técnico e ele vai embora, em geral com a grana alta, fica-se de novo na conversa. Vem Jesus, venha Jesus e resolva essa situação de vez. O problema é que o Jesus já disse que ele quer cumprir o contrato no Fenerbahçe, tem mais um mês e meio, né? E aí, põe um interino? Eu li sugestões de Eduardo Barroca, por exemplo, de ser chamado para ficar no Flamengo, depois ficar como auxiliar, seria uma ideia, mas o Jorge Jesus perderia um tempo crucial do Campeonato Brasileiro, o início do Campeonato Brasileiro, jogos importantes da Libertadores. Mas, bem, antes da gente falar de Jesus, falar da saída do Vitor Pereira, a gente esperava uma evolução, né, no time do Flamengo, alguma coisa, mas assim, aí acabou com os 3 zagueiros, muito rubro-negro reclamava disso. Mas ficou ali na frente o Cebolinha, o Pedro e o Gabigol, os 3 lá na frente. Ficou um buraco no meio de campo.
Você falou do empenho dos jogadores, né? Da determinação dos jogadores. Não, mas, taticamente... Eu estou dizendo execução mesmo. Execução. Execução mesmo. Porque eu não vejo jogadores do Flamengo como jogadores omissos. Eu acho que, coletivamente, o time é um time completamente disperso. Eu acho que o Flamengo é um time que vive uma crise profunda, por incrível que pareça. O Flamengo tem os jogadores mais decisivos, com maior potencial da América do Sul. E o Flamengo não consegue enfrentar equipes tecnicamente muito limitadas. A derrota... Isso se atribui à falta de treinamento específico? Jogadas criadas? Eu não acho. Eu acho que tem uma coisa no Flamengo que tem a ver com a necessidade da volta do Jorge Jesus, que tem a ver com o que o Antero falou sobre vem ou não vem, sobre os técnicos que podem vir, porque não dá para você olhar para o Flamengo e discutir mais a questão tática. Não dá. Porque os jogadores do Flamengo, eles sabem que eles são menores que o clube. Eles sabem. E eles não se comportam como se fossem maiores. Os dirigentes sabem que eles são menores que os clubes, que o clube, eles dirigentes. A torcida inteira sabe que todos são menores que o Flamengo. Mas na hora de você mexer com as coisas dentro do Flamengo, não funciona como a razão diz. Porque é um time com muitos personagens grandes. E talvez sem a pegada que deveriam ter no futebol competitivo. Eu acredito muito que coletivos têm uma personalidade que é construída ao longo do tempo. Cada coletivo tem seu perfil de como reage em situações específicas. Então, você olha o perfil do Palmeiras. Você não vê um dirigente do Palmeiras dando entrevista depois de resultado, você não vê o diretor de futebol aparecendo. Os jogadores são todos importantes, mas você tem ali uma figura de um líder e a personalidade dele emana para todo o departamento de futebol, que o escuta, né, e a coisa anda. Qual é a personalidade do Flamengo? Gabigol, sim, para mim é o segundo maior jogador da história do clube. Não está jogando nada, mas é um gigante. E acho que vai voltar a jogar, tá? Não estou achando que o Gabigol acabou. Acho que vai voltar a jogar. Mas como você mexe com o Gabigol? Por exemplo, no primeiro jogo da final do Carioca, o Gabigol começou no banco. Dá para deixar o Gabigol no banco no segundo jogo? Primeiro, o Flamengo ganhou por 2-0 do Fluminense. Não foi uma atuação brilhante, mas foi uma atuação, coletivamente, a melhor das últimas 4. Porque as últimas 3 foram desastrosas. Fora essa. Como você deixa ele no banco? Isso que não tinha o Arrascaeta. Porque se tivesse o Arrascaeta no último jogo, ele tem que jogar também. E o Gerson, que não está jogando nada desde que voltou, e eu acho que o Gerson vai jogar, como você deixa o Gerson no banco? Né? Ah, mas tem o Pedro. Ah, dá para deixar o Pedro no banco? Então, quando você não pode fazer aquilo que o campo está dizendo para você fazer, porque os jogadores vão voltar a atuar bem, você vai repetindo, esperando, durante os jogos, que eles reajam. E eles não estão se encontrando. E o peso vai aumentando. Então, quem é a figura que pode mexer com eles? Só tem uma. E aí, desculpa eu atropelar a pauta, o Flamengo tem que esperar. Porque, como disse o Antero, ou esse cara vem, Jorge Jesus, tem que esperar. Porque, como disse o Antero, ou esse cara vem, Jorge Jesus, e o time volta a jogar bem, nem que não joga futebol de 2019, ou vão entender que é o fim de um ciclo, que o Flamengo vai precisar olhar para a reformulação do elenco, mesmo tendo jogadores muito técnicos, porque é preciso criar um outro tipo de personalidade coletiva, porque essa cheia de personagens parou de funcionar. Não dá para dizer agora o que vai ser ou o que não vai ser. Eu só sei que se o Jorge Jesus chegar e falar assim, eu quero todos esses jogadores fora, todas as estrelas, eu vou entrar com o time de base num jogo grande, a torcida vai apoiar. E ele é o único técnico que o Flamengo pode trazer que pode fazer isso. Então não é mais uma questão de ser taticamente melhor, taticamente pior, de entender a coisa, não. A questão virou de tamanho, de passado e de futuro. Então temos aqui o Antero e o Vitor Birner concordando que talvez o Flamengo deva esperar um técnico interino nessa fase da temporada. Eu vou usar um termo assim, me entenda bem, entre aspas. O Flamengo é quase refém do seu sucesso com o Jorge Jesus, depois de trazer tantos técnicos diferentes e o time nunca sequer esboçar o futebol que a torcida almeja, que a torcida deseja e que até a direção gostaria de ver. O Mário Jorge aposta nos jogadores mais renomados, coloca, e daqui a pouco eu quero que o Antero comente sobre isso, que realmente não deu certo a escolha dos jogadores ali de mais nome, como lembrou o Birner. O Everton Ribeiro, por exemplo, que muita gente sentia falta dele no meio de campo da equipe, está muito abaixo do que é capaz de render. Aí você entende o Vitor Pereira. Oi? Aí você entende o que o Vitor Pereira está fazendo. É isso. Vamos dar uma olhada nos números do jogo antes da gente passar para o Antero.
O Maringá está na frente nesta terceira fase da Copa do Brasil, sonhando com a classificação para as oitavas de final. Então, o Flamengo teve mais a posse de bola, 58%. Chutes 13-13, 4-4 chutes certos. O Maringá cruzou mais bolas, 21 contra 16 cruzamentos do Flamengo. E desarmes, 20-10, também vantagem do time do interior do Paraná, que faz a festa. Teve um lance no começo do jogo que um zagueiro corta um cruzamento do Gabigol para o Pedro e ele sai comemorando como um gol. E eu fico pensando assim, pô, é claro, você está jogando contra o Gabigol, contra o Pedro. Claro. O Pedro estava na Copa do Mundo outro dia. São dois dos grandes astros do futebol brasileiro. Você está ali evitando um gol dessa dupla. É para comemorar mesmo. Mas, Antero, falando do Everton Ribeiro, é um exemplo de como o time, que brilhou tanto em outros momentos, teve um lance que o Gerson passa para o Everton Ribeiro que ele não sabe o que fazer com a bola. Realmente tem muito que trabalhar o Flamengo para melhorar, né? O próximo técnico, seja quem for, tem muito trabalho pela frente, né, Antero? Sim, terá muito desafio para superar. Então vamos lá. O Everton Ribeiro é importante, etc. e tal, na história do Flamengo, a gente não vai discutir isso, mas já faz algum tempo que oscila e oscila para baixo. O Gerson, como bem observou o Birner, desde que voltou, nada, não teve nenhuma grande atuação. E olhem que ele era um dos pilares do Flamengo de 2019. Veio, se encaixou à perfeição, foi importantíssimo nas diversas conquistas naquele curto período. Felipe Luiz, que também foi importante, você vê, ele ora joga, ora não joga, ora é preterido, em algum momento tem algum desgaste muscular. O Davi Luiz, que é um jogador carismático, fala bem, será comentarista esportivo logo, né? Mas bola mesmo assim também, faz algum tempo que não está jogando. Então, estamos citando aí alguns jogadores importantes, não necessariamente veteranos, mas jogadores importantes. O Gerson, por exemplo, não é velho, entre aspas. O Gabigol, Birner, hoje, mesmo não tendo jogado bem, ainda foi um jogador que finalizou, acho que finalizou mais. Tentou errado, ou chutes sem grande perigo, mas tentou. Pedro sumido. Colocou os jogadores mais renomados, jogadores mais técnicos, Sim. jogadores mais rodados tal, e o você time não jogou comigo, nada. talvez com um buraco no meio de campo. Com não marca. defesa, ataque. Não é um time. Enfim, o segundo gol você viu ali, Serginho, Santos, Palmeiras, estava no Paysandu no ano passado, fez o segundo gol do Maringá. A gente revê aí as derrotas do Flamengo por ano. 2019, em 74 jogos, aquele ano mágico com o JJ, 9 derrotas apenas. 2020, 70 jogos, 13 derrotas. 21 também 13 derrotas, só que com mais jogos, 75. No ano passado, 77 jogos, 15 derrotas. E agora, olha só, 21 jogos, 9 derrotas. O percentual de derrota é impressionante, sobe para quase 43% neste início de ano. E ainda não chegou o momento dos campeonatos mais difíceis, com exceção, não é nem o Mundial, né? Porque o jogo mais complicado o Flamengo não conseguiu jogar. O brasileiro que é mais difícil, Libertadores fase decisiva que pode ser mais difícil, Copa do Brasil na frente, se chegar, pode ser mais difícil também. Esse percentual é muito alto para o nível de jogos que o Flamengo teve até o momento, né? O Flamengo perdendo de 2-0 no Maracanã vai ter que vencer por 3, né? Para não contar com pênaltis. E quando isso aconteceu na temporada? 2 vezes por vitórias de 3 ou mais gols, só 2 vezes, né? De 12 jogos, de 12 vitórias. Então, para pênaltis, outros 5 jogos, seria a vitória por 2 gols de diferença. E 5 vezes o Flamengo venceu por 1 gol. As goleadas que a gente viu aí, 4-1 contra a Portuguesa e 5-0 contra o Nova Iguaçu, ambos pelo Campeonato Carioca. Daqui 2 semanas temos o jogo da volta, Antero. Mas vai ter torcida empurrando, vai ser um cenário diferente, mas o Flamengo tem muito que melhorar. Eu estava aqui conversando com o Birner, fora do ar, Antero, a questão física, né? A gente vê que os jogadores do Flamengo parecem ter menos fôlego que os adversários. Aconteceu contra o Fluminense, aconteceu contra o Maringá também nesta quinta-feira. Que bom, Birner, Edu, estar com vocês, continuar aqui com vocês e com os nossos fãs de esporte. Olha, a respeito até da forma como o Flamengo se distribuiu nesta partida contra o Maringá.
cheio de buracos, parecem aqueles buracos feitos pelo Tatuzão, sabe aquela máquina que ajuda a fazer metrô em São Paulo. Né? E não é a primeira vez. Já ocorreu isso em vários momentos na temporada. Esses números de percentual de derrotas preocupam, sobretudo os de agora, os deste ano, e foram em jogos importantes e que o Flamengo tropeçou, por isso ficou sem a Recopa, sem a Supercopa, sem o Mundial, sem o Campeonato Estadual do Rio de Janeiro e estreou mal na Copa do Brasil e na Libertadores. Né? Não é que foi por acaso, não foi esse momento ruim, obra daquela uma expressão que eu abomino, dos deuses do futebol. Não tem dessas coisas, não. Foram todas consequências, essas derrotas, de um momento instável do Flamengo. Já falamos bastante a respeito disso, de jogadores importantes que estão oscilando, ou, sei lá, talvez esteja já passando a hora deles no clube. Devem ser avaliados por um técnico que vier, mas com respaldo para levar um trabalho de longo prazo, não um trabalho de apagar incêndio. Né? Então, quem vier, se for o Jorge Jesus, vai ter de chegar, fazer uma análise, falar, esse aqui acho que dá, esse não dá, vou ver como é que esse garoto aqui se comporta, aquele outro rapazinho, ou um miúdo, como disse o Abel ontem, e ver como vai compor esse Flamengo. Agora, o Flamengo que nós vimos na estreia na Libertadores, na decisão do Carioca e nessa estreia da Copa do Brasil, absolutamente decepcionante. Então, é isso aí, nação. Vou ser bem breve aqui, rápido, né? O Flamengo deu 3 vexames em praticamente 1 mês e meio, né? A derrota para o Alcas, time estreante, Libertadores, aquela virada do Fluminense por 4-0 e agora esse novo vexame para um time de Série D. Presta atenção. Time de Série D está na 2ª divisão do Campeonato Paranaense e ainda o clube tem menos de 15 anos de fundação, se eu não me engano, o Maringá ele foi fundado em 2010. Posso dar uma olhada aqui para responder para vocês. É isso mesmo que eu falei. O Maringá ele foi fundado 27 de novembro de 2010. Então o clube nem 13 anos de existência tem. E hoje o Flamengo consegue fazer esse super agrado aí ao time do Maringá, né? Para não dizer o contrário. O time tem 12 anos de existência. 12 anos. Nem o time da minha pelada aqui, do Campo do Coqueiro, enfrentar o Flamengo hoje em dia consegue ganhar. Os jogadores são sem raça. Manda o time do Flamengo vir aqui pro Campo do Coqueiro, aqui onde eu moro. Pra ver se eles ganham o jogo. Porque é difícil, hein? Tá aí os jogadores sem ânimo, sem vontade. Eu concordo com o Mauro e o Birne. O ciclo desses jogadores já estão chegando ao fim. Óbvio. Todo clube ele passa por um ciclo vitorioso e um ciclo que fica um tempo sem ganhar nada. Eu acho que esse ciclo desses jogadores estão chegando ao fim. Everton Ribeiro, último ano de contrato, possivelmente com essas atuações que ele tá vindo desde até na final da Libertadores ele jogou bem, foi o melhor jogador. Mas do início do ano pra cá, renovar, esquece. O processo de renovação, tem alguns jogadores que eu não sei todos de cabeça, mas alguns jogadores já estão em final de contrato. Será que renova ou não? A situação do Bruno Henrique também acho que tá no seu último ano de contrato. Voltando, deve estrear contra o Coritiba. Poderia estrear, mas acabou não estreando, mas pode estrear contra o Coritiba. Então aquela situação tá difícil, hein? Tá difícil. Sinceramente, eu acho que o ciclo desses jogadores estão chegando ao fim e o único técnico que tem tamanho e respaldo, principalmente pela torcida, nem pela diretoria, a diretoria não dá respaldo pra ninguém, pela torcida, eu acho que foi o Antero Greco que falou isso. É o Jorge Jesus. O Jorge Jesus é o único técnico no momento. No momento não, um técnico nesse cenário aí conturbado, né, que o Flamengo tá vivendo, que ele tem tamanho para chegar no Flamengo, barrar medalhões sem questionamento da torcida. JJ chegou, barrou o Gabigol, quem vai questionar?
JJ botou 3 zagueiros, alguém vai questionar? Ah, JJ. Quem vai questionar? Igual a Abel lá no Palmeiras. Se o Abel quiser barrar o Dudu, quem vai falar? Ah, o Abel tem um plano. O Abel barrou alguém, o Abel tem um plano, não esquenta a cabeça não. O Flamengo com o JJ não vai ser diferente. Entendeu? Perder para um clube tem 12 anos de desistência. Nem o meu time aqui, nem o time que eu jogava do Campo do Coqueiro, tem 20 anos de existência, bate de frente com o Flamengo. Tá de sacanagem, Flamengo. Tá de sacanagem, não é possível. Com essa atuação, fora que poderia ser mais, né? O que o Corinthians passou contra o Remo, o Flamengo passou contra o Maringá, né? Mas eu acho que o Flamengo passou foi pior, né? Sem ganho de jogar, os jogadores, todos os jogadores abaixo tecnicamente, entendeu? Falta de preparo físico. Eu acho que esses 42 dias de férias não fizeram nada bem ao Flamengo, sinceramente. Nada bem. Dá uma revolta, meu filho, pelo amor de Deus. E a culpa, como o Mauro César fala, a culpa nunca foi só do Vitor Pereira. A culpa é dos jogadores e da diretoria. Entendeu? É aquilo. É óbvio que o Flamengo pode melhorar daqui pra frente. Pode. Mas até o presente momento, esse atual momento, com esse jogo que a gente viu, que é o último jogo que o Flamengo disputou contra o Maringá, um jogo muito abaixo. Pode ter o jogo contra o Coritiba. O Flamengo contra o Coritiba na estreia do Brasileirão pode fazer a melhor partida do ano. Mas até o momento, nesse recorte aqui, o Flamengo tá muito mal, meu filho. E mais um vexame, né? Sinceramente.